A sabedoria e o vazio. A história não contada do rei Salomão. Seu nome era Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o homem mais sábio que já viveu. E o maior tolo. Esta é a história que nunca te contaram. A história de como ele nasceu de um pecado, recebeu o maior dom que um homem poderia ter, e ainda assim, perdeu tudo. A história começa pelo dia em que ele não deveria ter nascido. Sua mãe se chamava Batseba. Linda. Absolutamente linda. Mas ela não era livre quando Davi a viu. Ela era casada com Urias, um soldado leal, um homem bom. Um homem melhor que o rei naquele dia fatídico. Salomão cresceu ouvindo sussurros. As conversas que paravam quando ele entrava na sala. Aquele é o filho, você sabe, o filho do pecado. Sua mãe nunca falava sobre isso, mas seus olhos carregavam uma tristeza que nenhuma riqueza conseguia apagar. Ele sabia a história. Seu pai, o grande rei Davi, viu sua mãe se banhando de seu terraço. Ao invés de desviar o olhar, ele a chamou. Ao invés de resistir, ele tomou o que não era dele. E quando ela engravidou, ele mandou matar Urias. Um homem inocente. Um homem fiel. O irmão mais velho de Salomão, o primeiro filho dessa união, morreu dias após nascer. A justiça de Deus, diziam. O preço do pecado. Então Salomão nasceu. E o profeta Natã disse que Deus o amava. O chamou de Jedidias, amado do Senhor. Mas como uma criança cresce sabendo que é amada de Deus quando sua própria existência nasceu de adultério e assassinato? Como carregar o peso de ser a segunda chance quando a primeira morreu pagando por pecados que não cometeu? Salomão tinha irmãos mais velhos. Amnon, Abissalão, Adonias. Todos os filhos de outras esposas, todos com mais direito ao trono do que ele. Mas um por um, eles caíram. Amnon violou a irmã deles, Tamar. Abissalão matou Amnon e depois tentou tomar o trono de Davi. Adonias tentou se autoproclamar rei antes mesmo da morte do pai. E Salomão? Ele era o filho improvável. O filho do escândalo. O que não deveria herdar nada. Mas sua mãe lutou por ele. Batseba, que conhecia o peso da culpa, que carregava suas próprias cicatrizes, foi até Davi em seu leito de morte e lembrou de sua promessa. E o grande rei, em seus últimos suspiros, declarou Salomão rei. Ele tinha talvez 20 anos. 20 anos e um reino nas costas. 20 anos e o peso de uma dinastia manchada. 20 anos, e nenhuma ideia de como governar. Na primeira noite como rei, Salomão não conseguiu dormir. Foi ao altar em Gibeão e ofereceu 1000 holocaustos. 1000. Como se a quantidade pudesse compensar sua inadequação. Como se o fogo pudesse purificar a origem do seu nascimento. E então, Deus veio, não em vento, não em terremoto, mas em sonho. E ele disse algo que mudou tudo: pede o que quiseres que eu te dê. Um cheque em branco do Criador do universo. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Riqueza, poder, longa vida, a morte de seus inimigos. Qualquer coisa. Mas naquela noite, ele não era o rei sábio. Era o menino assustado que sabia que não era digno da coroa. Então chorou. Chorou como não chorava desde criança. Senhor, sussurrou, sou como uma criança pequena que não sabe nem sair nem entrar. Teu povo é numeroso demais para ser contado. E eu sou tão pequeno para isto. Ele respirou fundo. Dá-me um coração compreensivo para julgar teu povo, para discernir entre o bem e o mal. Por que quem pode julgar este teu grande povo? E Deus se agradou. Disse que porque não pediu riquezas ou longa vida, ele lhe daria sabedoria além de qualquer homem que já viveu ou viverá. E de brinde, lhe daria também riqueza e honra. Salomão acordou daquele sonho diferente. Era como se de repente ele pudesse ver conexões que não via antes. Entender o coração das pessoas. Ver através das mentiras, perceber as intenções. A primeira prova veio rápido. 2 prostitutas, um bebê, ambas alegando ser a mãe. A corte inteira observando, testando o novo rei menino. Tragam uma espada, ordenou ele. Dividam a criança viva em 2 partes. Metade para cada uma. A sala ficou em silêncio. E então uma das mulheres gritou: não, dê o bebê a ela. Só não o matem. Dê o bebê à primeira mulher, disse Salomão calmamente. Ela é a mãe. A sabedoria não estava na solução.
Estava em conhecer o coração de uma mãe. Uma mãe verdadeira prefere perder o filho para outra do que vê-lo morto. A notícia se espalhou como fogo. O jovem rei era sábio. Povos de todas as nações vinham consultá-lo. Ele trouxe riqueza inimaginável para Israel. Construiu o templo que seu pai sonhou, mas não pôde edificar, talvez porque suas mãos tinham sangue demais. Salomão escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Catalogou plantas e animais. Discutiu com os sábios do Egito, da Pérsia, de Sheba. A rainha de Sabá veio de longe só para testar sua sabedoria, e quando viu tudo, disse que a realidade superava a fama. Ele tinha tudo. Ouro como pedras nas ruas de Jerusalém. Marfim, macacos, pavões. Palácios que levaram anos para construir. Jardins que pareciam o próprio Éden. E mulheres. Ah, as mulheres! Aqui começa a queda de Salomão. E foi tão sutil que ele não percebeu até ser tarde demais. Começou com alianças políticas. Para selar a paz com o Egito, case-se com a filha do faraó, aconselharam. E ele se casou. Para manter os moabitas como aliados. Mais uma esposa. Os amonitas, os edomitas, os sidônios. 700 esposas. 300 concubinas. A lei dizia claramente, o rei não deve multiplicar esposas para si, para que seu coração não se desvie. Mas ele era sábio, lembra? Ele era Salomão. Ele poderia controlar. Ele sabia a diferença entre certo e errado. Ele tinha escrito sobre isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele mesmo havia escrito. Mas esqueceu da segunda parte. Esqueceu que conhecer a verdade e viver a verdade são coisas muito diferentes. As esposas estrangeiras trouxeram seus deuses. É só respeito cultural. Salomão racionalizava. Política inteligente. Ele construiu altares para Astarote, para Moloque, para Quemóis. Não participava dos rituais. Não no começo. Só permitia. Olhava para o outro lado. Tolerância. Ele chamava. Sabedoria diplomática. Mas tolerância sem verdade é covardia. E aos poucos, a linha foi se apagando. Um incenso aqui, uma oferenda ali. Não significa nada, ele dizia para si mesmo. É só manter a paz. Mas Deus vê o coração. E o coração de Salomão estava dividido. Sabe qual é o problema da sabedoria sem amor? Você se torna cínico. Você vê tudo, entende tudo, mas não se importa com nada. Salomão começou a escrever suas observações. Vaidade de vaidades, escreveu. Tudo é vaidade. O sábio morre igual ao tolo. O rico e o pobre viram pó. Ele construiu casas, plantou vinhas, fez jardins, acumulou riquezas. E para quê? Quem sabe se aquele que vier depois de mim será sábio ou tolo? Escreveu com amargura. E ainda assim ele possuirá tudo pelo que trabalhei. Ele tinha sabedoria para entender que tudo era vazio. Mas não tinha sabedoria para preencher o vazio. Essa é a tragédia do conhecimento sem Deus. Você vê demais. Entende demais. E nada disso traz paz. As noites eram as piores para Salomão. Cercado de mulheres, mas profundamente sozinho. Cercado de riquezas, mas completamente vazio. Tinha respostas para todas as perguntas do mundo, exceto para sua própria alma. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que se afadiga debaixo do sol? Nada. A resposta era nada. Ele envelheceu. Seu corpo enfraqueceu. As esposas que um dia lhe pareceram troféus agora eram apenas vozes discordantes. Os palácios que construiu pareciam mausoléus. O ouro perdeu o brilho. E numa noite, ele deveria ter 80 anos, talvez mais, Salomão se sentou sozinho nos jardins que havia construído. Jardins magníficos, com árvores de todas as terras. Água corrente. Pássaros exóticos. E tudo parecia cinza. Ele começou a chorar. Não lágrimas delicadas. Soluços profundos, do tipo que vem das entranhas. O que eu fiz? Gritou para o céu vazio. Você me deu tudo. Sabedoria além de qualquer homem. E eu desperdicei. Silêncio. Meu pai pecou, continuou. Ele cometeu adultério. Assassinato. Mas ele se arrependeu. Ele chorou. Ele escreveu. Cria em mim um coração puro. E eu que nasci da promessa do perdão, eu que fui chamado amado de Deus,
Eu joguei tudo fora. Salomão caiu de joelhos na terra. Eu sabia. Chorou. Eu sabia e ainda assim escolhi o caminho errado. De que serve toda a sabedoria do mundo se não fui sábio o suficiente para te obedecer? E então, depois de anos de silêncio autoimposto, ele ouviu. Não uma voz trovejante. Não uma repreensão. Apenas uma pergunta suave. Salomão, filho meu, você está pronto para voltar para casa? Ele desabou completamente. Estou. Sussurrou. Estou tão cansado de estar longe. E algo que estava endurecido dentro dele por décadas. Rachou. Como terra seca que finalmente recebe chuva. Salomão pegou o pergaminho mais fino que tinha. E começou a escrever. Não provérbios sábios desta vez. Mas verdade crua. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele escreveu sobre a loucura do prazer, a inutilidade da riqueza, o vazio do conhecimento sem propósito. Não como alguém teorizando, mas como alguém que provou de tudo e descobriu que tudo sem Deus é nada. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Simples. Direto. A sabedoria final de um homem que teve todas as sabedorias do mundo. Salomão voltou ao templo que construiu. O mesmo templo que ele havia permitido ser ofuscado por altares pagãos. Ajoelhou onde seu pai um dia ajoelhou. Perdoa-me. Orou. Não como o rei mais sábio, mas como o filho pródigo que desperdiçou sua herança. Perdoa-me por conhecer teu caminho e escolher outro. Perdoa-me por ter tudo e te trocar por nada. Ele chorou ali por horas. Quando se levantou, algo havia mudado. Não externamente, os palácios ainda estavam lá, as esposas, o ouro. Mas internamente, ele era livre. Salomão morreu não muito tempo depois. Deixou o reino para seu filho Roboão, que não tinha a sabedoria do pai e tomou decisões tolas que dividiram o reino. Mais uma lição: você não pode passar sabedoria como herança. Cada uma precisa buscá-la por si. Mas sabe o que Salomão descobriu no final? A verdadeira sabedoria não é saber todas as respostas. É saber a quem perguntar. Não é ter poder sobre tudo. É ter humildade para se submeter ao único que realmente tem poder. Ele construiu o templo mais magnífico. Mas não é em templos de pedra que Deus habita. Ele habita no coração quebrantado, no espírito contrito, na alma que finalmente admite: sem você, eu não sou nada. Salomão nasceu do pecado. Recebeu graça imerecida. Desperdiçou dons incomparáveis. E ainda assim, foi perdoado. Essa é a verdadeira história. Não do rei sábio que nunca errou, mas do homem que teve tudo, perdeu o essencial, e descobriu que Deus estava esperando o tempo todo. Ele escreveu 3.000 provérbios. Mas o mais importante cabe em uma linha. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não o final. Não a consequência. O princípio. Salomão levou 80 anos para entender o que deveria ter aprendido aos 20. Mas aprendeu. E se há esperança para ele, filho de adultério, sábio tolo, rei que serviu ídolos, então há esperança para qualquer um. Porque a sabedoria de Deus não está em nunca cair. Está em sempre se levantar. Não em nunca se perder, mas em sempre ser encontrado. Seu nome era Salomão. O homem mais sábio que já viveu. E o maior tolo. Mas acima de tudo, ele foi filho. Filho de Davi, sim. Mas mais importante, filho do Deus que perdoa. Que restaura. Que espera com braços abertos mesmo quando desperdiçamos décadas correndo na direção errada. E essa é a sabedoria que não se encontra em livros. Só se encontra quando você finalmente para de correr e deixa ser encontrado. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram e fortalecem a fé. Que Deus abençoe você.